Olá, queridos amigos, estimados irmãos, estamos aqui para o estudo de mais uma lição de suma importância para a nossa vida. Vamos falar hoje sobre dízimos e primícias. Dízimos e primícias. Como mordomos do Senhor, nós devemos entregar ao Senhor toda a nossa vida, devemos honrar ao Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Isso inclui o nosso lado financeiro também, inclui as nossas finanças, né? Devolver o dízimo, as nossas primícias, as ofertas, né? Doar as nossas ofertas ao Senhor. Então nós devemos consagrar ao Senhor também o nosso aspecto financeiro, o dinheiro que Ele deixou na nossa mão, para que nós venhamos a administrar em seu nome, né? Para o auxílio da sua causa, para a manutenção da sua causa, para a pregação do Evangelho. Foi por isso que Deus instituiu o dízimo. Então, dizimar, devolver ao Senhor, né? Consagrar a Deus a décima parte daquilo que Ele deu a cada um de nós. Esse é o nosso dever, né? E isso demonstra a nossa fidelidade, isso demonstra a nossa obediência à palavra do Senhor, né? Quando nós dizimamos, estamos ajudando na propagação do Evangelho. O dízimo é para sustento da obra do Senhor, para o pagamento de obreiros, pastores, ministros. Então, o dízimo é sagrado ao Senhor. E quando nós o praticamos, nós estamos, então, revelando fidelidade e obediência. Estamos, então, assim, auxiliando no sustento da obra do nosso Deus. E quando nós doamos as nossas ofertas, nós estamos demonstrando generosidade, né? Dando à causa de Deus aquilo que o Senhor nos tem abençoado. Então nós temos, quando nós praticamos, né, abençoar a causa do Senhor com ofertas sistemáticas, estamos demonstrando então generosidade, altruísmo ao ajudar a casa do Senhor também. Então as primícias agora é uma oferta especial. E assim como o dízimo, devem ser separadas especialmente para a finalidade da pregação do Evangelho, né? Para o pagamento do salário dos obreiros, dos pastores, ministros, né? E assim como era feito no passado, nós devemos fazer. Hoje também são princípios importantes para o povo de Deus, no caso aqui das primícias, né? A primeira oferta dos frutos produzida pelos agricultores em Israel era retirado, né, consagrado ao Senhor. Assim, as primícias são uma oferta especial para também a sustentação da obra de Deus. É uma oferta de honra ao Senhor. Assim como no passado, o povo de Israel consagrava a Deus o primogênito, consagrava a Deus a primeira safra, o primeiro dia de trabalho, consagrava a Deus as suas primícias, as primícias da sua colheita, o primeiro fruto. Nós hoje também devemos consagrar a Deus o nosso primeiro dia de trabalho, separando uma oferta especial para a sua causa, para, né, sustentar a obra do Senhor aqui na terra, ajudando no auxílio, né, dos seus ministros, pastores, obreiros. Assim fazendo, ajudamos a obra do Senhor e honramos ao Senhor nosso Deus, que assim requer de cada um de nós para o avançamento da sua obra. Assim estamos demonstrando fidelidade para com Ele, estamos demonstrando obediência à sua palavra. Diz assim Levítico 27:32. O dízimo será santo ao Senhor, ou seja, o dízimo é consagrado, é separado ao Senhor para a manutenção da sua obra. O dízimo é santo, reservado para Deus, para Ele mesmo. O primeiro tópico vem nos falando sobre desde os dias do Gênesis. A letra A. Por que meios Deus reservou para si uma porção no Jardim do Éden? Gênesis 2, 16 a 17. Então Deus na criação criou homem e mulher, né? E lhes orientou em todas as coisas e também lhes disse, olha, de todas as árvores frutíferas vocês poderão comer, menos da árvore da ciência que fica no meio do jardim, né? Da árvore da ciência do bem e do mal. Essa será reservada para mim. Então ali Deus deu orientações, né? A Adão e Eva poderiam comer livremente de todas as árvores que davam fruto, de todos os frutos, menos da árvore da ciência do bem e do mal, pois era reservada a Deus.
Era uma forma de lembrar a eles que tudo vinha da mão de Deus e que Deus era o dono de todas as coisas, Deus era o proprietário de tudo. E Deus falou para eles: olha, se vocês comerem dessa árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerão. E, semelhantemente, também o dízimo, como isso se compara ao dízimo, Malaquias 3, 7 e 8. Então, o Senhor Deus está fazendo uma pergunta aqui, né? Malaquias 3, 8. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus mandamentos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de a te tornar, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, né? Então, semelhantemente, o dízimo, Deus deu ao ser humano 90%, né? E requereu apenas 10% para a manutenção da sua obra, para a manutenção da propagação do Evangelho. E assim o Senhor Deus, então, ele requer de cada um de nós, assim como no passado ele falou a Adão e Eva: de tudo vocês são livres para comer dessas árvores frutíferas, menos a árvore da ciência do bem e do mal. E hoje Deus também requer a cada um de nós, né, que deixemos 10%, devolvamos 10% daquilo que ele nos deu para a sua obra. Isso também é uma forma de demonstrar que tudo pertence a Deus, para nos fazer lembrar que tudo pertence a Deus. Tudo vem de Deus, as nossas finanças, aquilo que nós temos, é Deus que permite, né? E Ele quer que nós usemos esses 10%. Esses 10% para a manutenção da sua obra, para a manutenção da sua causa, né? E deve ser usado, então, como recurso para suprir os obreiros que levam a mensagem do Evangelho, que vivem exclusivamente para pregar o Evangelho e cuidar do rebanho do Senhor. Então, desde a criação, Deus fez exigências nesse sentido, né? Sempre reservando a sua porção daquilo que ele dava ao homem, para mostrar ao ser humano que ele é o dono de todas as coisas. E quando nós, então, devolvemos o nosso dízimo, estamos lembrando que Deus é o dono, o proprietário de tudo. E estamos também auxiliando na manutenção da sua obra exclusiva da pregação do Evangelho. O Senhor criou todas as árvores do Éden, belas à vista e boas para comer, e ordenou a Adão e Eva que desfrutassem livremente da generosidade divina, mas impôs uma exceção. Eles não deviam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus reservou essa árvore como um lembrete constante de que ele era o proprietário de tudo. Do mesmo modo, deu-lhes a oportunidade de demonstrar fé e confiança nele mediante perfeita obediência às suas requisições. Então, quando nós recebemos nosso salário mês a mês, a primeira coisa que nós fazemos, então, é retirar a parte do Senhor. Já é guardar a parte do Senhor, né? Devolver a parte do Senhor ao tesouro da sua casa, né? Então, nós já devemos lembrar que a primeira parte deve ser retirada para o Senhor. Assim como Adão e Eva tinham na sua mente que poderiam comer de tudo, mas menos aquela parte reservada a Deus, nós também devemos ter em mente. Nós podemos usar, né, as nossas finanças, mas em primeiro lugar devemos reservar a parte de Deus, né? Não podemos usar a parte de Deus em coisas banais, em coisas desse mundo, mas usar logo, imediatamente, levar a causa do tesouro para que seja usada para a propagação do Evangelho, né? Para o sustento daqueles que levam a palavra do Senhor. Assim é com as reivindicações de Deus sobre nós. Ele confia seus tesouros às mãos humanas, mas exige que separem 1/10 de tudo para ser investido em sua obra. Exige que essa porção seja depositada em seu tesouro. Deve ser entregue a ele como seu por direito. É sagrado e deve ser usado para fins sagrados, para suprir com recursos os que levam a mensagem da salvação a todas as partes do mundo. A letra B do primeiro tópico. Qual era a prática dos antigos patriarcas no tocante à 10ª parte e seus ganhos? Gênesis 18,
Gênesis 14, 18 a 20, Gênesis 28, 20 a 22. Nós temos aqui o exemplo de Abraão. Abraão, quando já nos primórdios, já devolvia seus dízimos, e aqui conta de uma vez que ele ganhou uma batalha, venceu uma batalha e dos despojos ele devolveu, então, o dízimo ao Senhor, devolveu ali ao sacerdote rei Melquisedeque, rei de Salém. E ele foi abençoado, bendito seja Deus de Abraão, o Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então nós vemos aqui o exemplo dos patriarcas no passado, né? Abraão já dizimava, já tinha o costume de dizimar ao Senhor, tirar a 10ª parte. E ali dos despojos da batalha que ele havia ganhado, ele deu a 10ª parte ao Senhor, devolveu os dízimos, né? Para o sustento da obra do Senhor naquele tempo. E também temos o exemplo aqui de Jacó, que depois de passar, né, várias situações, de ir embora para uma longínqua terra, longe da sua família, ele se comprometeu com Deus em continuar devolvendo dízimos e ofertas, né? Ele fez um compromisso com Deus em dizimar daquilo que ele receberia, porque ele sabia que aquilo era sagrado, sabia dos princípios bíblicos sobre o dízimo, né? Então Jacó, Gênesis 20, verso 20 a 22, Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E a esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então temos aqui o exemplo também do patriarca Jacó. Exemplo dos patriarcas do passado, homens de Deus fiéis à sua palavra, que praticavam aqui então o dízimo. O sistema do dízimo não se originou com os hebreus. Desde os primeiros tempos, o Senhor pedia um dízimo para si, e essa exigência foi reconhecida e honrada. O Senhor pedia então para Adão e Eva, né, reservar a ele, não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Era uma forma de dízimo, né? Deixar essa parte reservada somente a Deus. E temos aqui o exemplo de Abraão, que também um patriarca, que também dizimava ao Senhor, ajudava, auxiliava a causa do Senhor por meio do dízimo. Temos aqui o exemplo também de Jacó. E assim como Deus reivindicou desses homens no passado a sua parte, ele também reivindica cada um de nós, né? Essa parte, essa porção que é sagrada, que deve ser destinada para, então, suprir as necessidades da sua obra nesse tempo em que vivemos. O segundo tópico vem nos falando sobre o dízimo na economia hebraica. A letra A, que instrução específica quanto ao dízimo Deus deu à jovem nação hebraica? Levítico 27, 30 a 32. E como esse princípio é reforçado em todas as épocas, Malaquias 3 e 10. Então nós temos aqui, irmãos, já nos primórdios da nação hebraica, da nação israelita, temos aqui Deus dando instruções ao seu povo acerca dos dízimos, acerca das ofertas, das primícias, né? Deviam separar a porção que pertencia a Deus para a manutenção da sua obra, com o objetivo de lembrar que todas as coisas vêm da mão do Senhor. Então diz assim, Levítico 27, 30, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, são santas ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então temos aqui a instrução do Senhor, né, mostrando a santidade do dízimo, dando instruções ao seu povo, a nação hebraica no passado, como deveria separar essa parte, né, a 10ª parte ao Senhor. E para nós hoje, irmãos, como é que está esse princípio? Ainda é válido? Esse princípio é válido em todas as épocas, né? Malaquias 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa,
E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então, para nós hoje, semelhantemente com os hebreus no passado, nós somos chamados ainda hoje, né, a seguir os princípios estabelecidos na palavra de Deus, a separar a 10ª parte ao Senhor, né, em relação ao dízimo. Então nós devemos também separar ao Senhor. Semelhantemente aqui, também traz um exemplo sobre a guarda do sábado. O sábado também é como se fosse um dízimo da semana. Nós separamos, né, um dia em especial para Deus. E assim, todas essas situações que Deus trouxe ao povo hebreu é uma forma pedagógica de ensinar a eles que tanto o seu tempo deve ser separado um tempo especial para Deus, quanto das suas finanças deve ser separado uma porção especial também para Deus, para a sua obra. Na economia hebraica, o povo separava 1/10 da renda para patrocinar a adoração pública a Deus. Quando os israelitas estavam prestes a se estabelecer como nação, Deus reafirmou a lei do dízimo como um dos estatutos divinamente ordenados, de cuja obediência dependia a prosperidade do povo. Todas as dízimas são do Senhor. Aqui se emprega a mesma forma de expressão como respeito à lei do sábado. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Deus reservou para si uma parte específica dos recursos e do tempo humanos, e nenhum homem poderia, sem culpa, apropriar-se de qualquer deles e visando usar para seus próprios interesses. Será que nós estamos usando o dinheiro que Deus nos deu, a sua parte, estamos usando até a parte de Deus como um interesse próprio, ou estamos devolvendo a causa do Senhor para a manutenção da sua obra? Estamos guardando o sábado conforme o seu mandamento, que também é uma forma de dízimo do tempo que o Senhor quer que tiremos para Ele, para a sua adoração. Então nós devemos meditar sobre isso, né? E observar esses princípios antigos para o melhoramento de cada um de nós, particularmente, e também como um povo. A letra B. O que era necessário antes que o fiel pudesse separar o dízimo? Êxodo 22 e 29, Êxodo 34 e 36, 2 Crônicas 31, 5 e 6. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. As primícias dos teus primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Então temos aqui, irmãos, também o povo, né, deveria separar as primícias, que é uma oferta especial de honra a Deus, para também, né, o sustento da sua causa, sustento dos seus obreiros. E o povo de Israel separava, né, e consagrava a Deus as suas primícias, o fruto da sua lavoura, os primeiros frutos da sua lavoura, os primeiros frutos da sua colheita, né, o primogênito dos seus filhos, o primogênito dos seus gados. Tudo era separado para Deus, sempre com o objetivo de fazer o povo lembrar que tudo vinha das mãos do Senhor, né? Então, mesmo antes de separar o dízimo, já era reservada também a oferta de primícias, né? As primícias também já eram separadas mesmo antes do dízimo. E semelhantemente, hoje nós também, nos dias atuais, devemos seguir esse preceito. Também devemos separar ao Senhor nossas primícias mês a mês, né? A nossa oferta do nosso primeiro dia do mês, nós devemos separar ao Senhor, né? Mês a mês. A primeira oferta do nosso salário, a primeira oferta do primeiro dia de trabalho, né? Devemos, por exemplo, trazer ao Senhor. E existem outras situações que devemos também trazer uma oferta especial ao Senhor. E fazer assim mês a mês também fazendo assim mês a mês estaremos honrando ao Senhor com as nossas ofertas. No caso aqui, as nossas primícias, né? Fora as ofertas sistemáticas, né, da causa do Senhor, que nós podemos ajudar a casa do Senhor. Dízimos e ofertas aqui, então, devem ser lembradas, né, de forma especial para serem levadas ao tesouro do Senhor, né? Reservando a 10ª parte, os dízimos, e reservando essa oferta especial, que são as primícias, a primeira oferta dos frutos que nós temos, dos nossos rendimentos, né? Nós devemos separar para o Senhor também como uma forma de manutenção da obra do Senhor. Também é requerido do povo de Deus as suas primícias, né?
para lembrar que Deus é o primeiro em tudo. Mesmo antes de o fiel reservar os dízimos, havia um reconhecimento das exigências divinas. Os primeiros frutos de cada produto do solo eram consagrados a Deus. A primeira produção de lã, quando as ovelhas eram tosquiadas, do grão, quando o trigo era debulhado, assim como do azeite e do vinho, eram separadas para Deus. Igualmente também era com os primogênitos de todos os animais, e se pagava um valor pelo resgate do primogênito. Os primeiros frutos deveriam ser apresentados diante do Senhor no santuário, e eram então dedicados ao uso dos sacerdotes. Também essa oferta, então, ela serve para a manutenção, né, daqueles que pregam a palavra de Deus sistematicamente, exclusivamente. Assim, o povo era constantemente lembrado de que Deus era o verdadeiro dono, proprietário dos campos, dos rebanhos e do gado, que ele lhes enviava o sol e chuva para desenvolver o plantio, e que tudo o que possuíam era criação dele, e que ele os havia tornado mordomos dos bens divinos. Então, a pessoa, ao dedicar ao Senhor as suas primícias e seus dízimos, a pessoa estava em constante lembrança de que Deus era o proprietário de tudo, que as bênçãos que eles recebiam era porque Deus era bondoso e os abençoava. Quando os homens de Israel, transportando os primeiros frutos do campo, do pomar e da vinha, se reuniam no tabernáculo, faziam um reconhecimento público da bondade de Deus. Devolver os dízimos e as ofertas, e devolver aqui as primícias, né? É uma forma de reconhecimento público de que Deus é o doador de todas as coisas, que Deus é bom e que Deus mantém todas as coisas, né, nesse mundo. Além do dízimo, o Senhor também requer as primícias de toda a nossa renda. Ele põe tudo isso em reserva para que sua obra na terra possa ser amplamente custeada. Os servos do Senhor não devem ficar limitados a uma escassa provisão. O terceiro tópico vem nos falando sobre princípios perpétuos. A letra A, o que foi incluído nas reformas efetuadas no tempo de Neemias? Neemias 10, 34 a 37, Neemias 12, 44. Então, nas reformas efetuadas por Neemias no povo de Deus, ali no povo de Israel, foi ordenado, né, ao povo separar o dízimo e as suas primícias também ao Senhor, né? O primeiro fruto, né? O primogênito dos animais, o primeiro azeite, o primeiro fruto da colheita. Então, nós vemos aqui, né, que as ordenanças do Senhor em relação ao dízimo e às primícias são eternos, né? São princípios eternos. E em meio àquela reforma que estava sendo feita no meio do povo de Deus por Neemias, foi relembrado, então, né, que Deus requeria a devolução, né, dos dízimos e também a prática da devolução das primícias ao Senhor, né, para a manutenção da causa do Senhor, para a manutenção da obra do Senhor, para a manutenção dos sacerdotes, daqueles que ministravam na casa do Senhor. Então nós vemos aqui novamente Deus reforçando a prática desses princípios eternos, né? Nós vamos ler aqui em Neemias 12, 44, diz assim: naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos, onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos. Então vemos aqui, né, primícias, dízimos e primícias. Das lavouras que havia em torno das cidades, eles deviam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas. E de fato o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Então, para a manutenção dos sacerdotes, levitas, né, aqueles que trabalham exclusivamente para a causa do Senhor, para a propagação do Evangelho, é que Deus instituiu dízimos, né, primícias. E nessa reforma aqui que teve no meio do povo de Israel, novamente, né, reforçou essa prática que deveria estar no seu povo perpetuamente, até os dias de hoje também. A letra B, que prática dos fariseus Cristo aprovou? Porque o princípio do dízimo se aplica também à era do Novo Testamento. Então Jesus, certa vez, né, fazendo uma repreensão aos fariseus,
Jesus mencionou o que eles faziam de bom e citou, né, a devolução dos dízimos. Olha, vocês devolvem, né, os dízimos, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, isso vocês estão fazendo corretamente. Mas o amor que vocês devem dar ao próximo, né, vocês não estão fazendo. Mas Cristo citou então o que eles faziam de bom aqui, né? Estavam praticando, né, o princípio divino de dizimar, né? E de oferecer também as suas primícias. Eles praticavam algo bom, correto, mas não amavam o próximo, né? Eles deveriam continuar, Jesus falou para eles aqui no final do texto, né? Você vendo, você pode ver Mateus 23, 23. Porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então Jesus queria que eles continuassem devolvendo seus dízimos, né, e primícias, fazendo essas coisas sem omitir aquelas, sem deixar de amar o próximo, né? Sem deixar de demonstrar misericórdia e bondade para com o próximo, né? Eles praticavam o dízimo, mas deixavam de exercer misericórdia e bondade para com o próximo. Mas Jesus falou que, na verdade, deveriam praticar isso conjuntamente, né? Devolver os dízimos, primícias, e também amar o próximo e ter misericórdia para com o próximo. Diz assim, e porque se aplica também até hoje no Novo Testamento. No Novo Testamento não se retorna à lei do dízimo, como não faz com a do sábado, pois a validade de ambas é assegurada e a sua profunda importância espiritual é explicada, né? Já é fundamento perpétuo, né? Tanto o dízimo como o sábado. Então não é preciso ficar se explicando muitas vezes dentro da própria Bíblia, né? São princípios eternos estabelecidos por Deus desde o início, né? E Deus fez uma reserva absoluta de uma parte específica do nosso tempo e de nossos recursos. Ignorar essas reivindicações é roubar de Deus. Então Deus, ele fez uma reserva do nosso tempo. Nós devolvemos a Deus a guarda do sábado, né? É uma forma de dizimar o tempo, guardar o sábado durante a semana, o dia de repouso. E também devolvemos a Deus dos nossos recursos, né? A 10ª parte, também as primícias. É uma forma de agradar a Deus com os nossos recursos, né? E ignorar isso é roubar a Deus, né? Tanto deixar de guardar o sábado, como deixar também de devolver os dízimos e as primícias, as ofertas também, é uma forma de roubar a Deus. O dízimo deve ser consagrado a Deus. Suas exigências vêm em primeiro lugar. Não cumprimos a vontade divina se lhe consagramos o que resta depois de suprirmos todas as necessidades, as nossas necessidades. Nós devemos então separar o que é de Deus em primeiro lugar, né? Não o que resta, né? Ah, se sobrar é que eu tiro o dízimo. Não devemos fazer assim. Antes de gastarmos qualquer parte da nossa renda, devemos separar e apresentar a Deus aquela parte que Ele reivindica ser sua. Quando assim o fizermos, Ele abençoará e santificará o restante para o nosso próprio uso. Mas quando retemos o que lhe pertence, a maldição repousa sobre o povo, sobre o todo, e somos registrados nos livros do céu como culpados de roubo. Deus dá ao homem 90%, mas reivindica 10% para propósitos sagrados. Assim como deu ao ser humano 6 dias para as suas próprias obras e separou o 7º para si mesmo. Enquanto nós, como povo, nos esforçarmos para fielmente a Deus, nos esforçarmos para dar fielmente a Deus o tempo que Ele reservou como seu, não devemos também dar a Ele a porção de nossos meios que Ele solicita para si? Um dízimo de todo o nosso ganho pertence ao Senhor. Ele reservou essa porcentagem para si mesmo, visando empregá-la para fins religiosos. É santa. O 4º tópico vem nos falando como o princípio do dízimo se relaciona com o 8º mandamento. 4º tópico, advertências para nós. Como o princípio do dízimo, a letra A, se relaciona com o 8º mandamento. Êxodo 20, verso 15. Malaquias 3 e 8. Então, nós temos aqui, não furtarás, né? O 8º mandamento. Malaquias 3, 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Então nós temos aqui, né, irmãos, que não devolver o dízimo
a casa do tesouro, a casa de Deus. É uma forma de roubo, né? Uma forma de roubar a Deus, né? E se eu deixo esse princípio de lado, de devolver o dízimo, me enquadro num outro princípio, que é o 8º mandamento da lei de Deus, não furtarás, né? Então, aquele que deixa de devolver o dízimo à causa do Senhor, está furtando do Senhor, né? Está roubando ao Senhor, né? O furto aqui, numa forma, né, de roubo, né? Não devemos pegar aquilo que não nos pertence. Então, também nós não devemos pegar aquilo do próximo que não nos pertence, muito menos de Deus, aqui no caso, dízimos, né? Então, nós devemos tomar cuidado para ver se estamos infringindo esse princípio, o 8º mandamento, se estamos vivendo uma vida de roubo, de furto, né? Se estamos vivendo contrariamente à palavra do Senhor, né? Deus põe a mão sobre todos os bens humanos, dizendo: eu sou o proprietário do universo e esses bens me pertencem. O dízimo que vocês têm sonegado, eu separo para manter meus servos na obra de abrir a Bíblia àqueles que estão em trevas, que não compreendem a minha lei. Ao gastarem meu fundo de reserva para suprir os próprios desejos, vocês roubam das almas a luz que eu tomei providência para que eles recebam. Vocês tiveram a oportunidade de demonstrar lealdade a mim, mas não foi isso que aconteceu. Vocês me roubaram, assaltaram meu fundo de reserva. Com maldição sois amaldiçoados. Então nós precisamos tomar isso como uma advertência. Será que nós estamos praticando verdadeiramente os princípios estabelecidos na palavra de Deus em relação ao dízimo, em relação às primícias, em relação às ofertas? Precisamos meditar. Ou nós estamos nos enquadrando aqui no desagrado de Deus? A letra B. O que nunca devemos esquecer sobre o dízimo? 1 Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, irmãos, nós precisamos entender, né? Nós não devemos esquecer qual é o destino do dízimo, o objetivo do dízimo. O objetivo do dízimo é ser um recurso especial, né? Um recurso usado para a manutenção daqueles que pregam o Evangelho, daqueles que abrem a Bíblia e levam a palavra de Deus a outras pessoas, daqueles que trabalham, que ministram na casa de Deus, né? Custear, sustentar essas pessoas, né? Obreiros, pastores, ministros que trabalham para a obra do Evangelho, né? Então, nós não devemos esquecer do objetivo do dízimo, custear as pessoas que trabalham na proclamação do Evangelho. E o dízimo não deve ser desviado da sua finalidade, né? Vou pagar, vou dar uma cesta básica para uma pessoa que está necessitada. Estamos desviando do dízimo. Existem as ofertas que podem ser usadas para isso. Vou pagar um aluguel para alguém que precisa, né? Também, se usar o dinheiro do dízimo, também está sendo desviado a sua finalidade, né? O desvio de finalidade para com o dízimo. Então, nós devemos aprender o que é dízimo, primícias e ofertas, e assim fazermos, né, da melhor maneira possível, da forma correta, a divisão dessas situações, para que não possamos mexer no dízimo, sabendo que é algo especial, reservado para a obra e manutenção daqueles que pregam a palavra do Senhor. O dízimo é separado para uso especial. Não deve ser visto como um fundo para os pobres. Deve ser especialmente dedicado ao custeio daqueles que levam a mensagem de Deus ao mundo e não deve ser empregado noutro propósito. Que ninguém se sinta livre para sonegar o dízimo, usando-o de acordo com o seu próprio julgamento. Não devem usá-lo para si mesmos numa emergência, nem o aplicar como acharem melhor, mesmo aquilo que possam considerar como sendo a obra do Senhor. Recebi uma mensagem muito clara e definida para ser transmitida ao nosso povo. Recebi a ordem de lhes dizer que estão cometendo um erro ao aplicar o dízimo em várias finalidades, as quais, ainda que sejam boas, não são o propósito ao qual o Senhor disse que os dízimos deveriam ser aplicados. Aqueles que usam assim o dízimo estão se afastando do planejamento do Senhor. Deus o julgará por causa disso. Alguém se pergunta,
se o dízimo pode ser aplicado para fins escolares. Outros entendem que o dízimo também deve sustentar os recoltistas e os colportores. Mas comete-se um grande erro quando se retira o dízimo do objetivo para o qual foi criado, a manutenção dos ministros. Hoje deveria haver 100 obreiros bem qualificados no campo onde agora há apenas um. O quinto tópico vem nos falando nossa primeira prioridade financeira. A letra A, qual é o segredo? Qual é o segredo para a prosperidade espiritual e secular? Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então temos aqui esse versículo básico, que é de conhecimento de todos, né? Deus nos faz um pedido para lembrarmos dele em primeiro lugar, para colocarmos a sua vontade em primeiro lugar. Devemos nos lembrar do reino de Deus em primeiro lugar, né? E isso aqui é o segredo para a prosperidade espiritual e secular. No sentido espiritual, lembramos de Deus, oramos em primeiro lugar, nos alimentamos em primeiro lugar da palavra do Senhor. No sentido secular, devolvemos o dízimo também, né? Aquilo, o nosso trabalho, dedicamos ao Senhor. Então, as bênçãos que Deus nos dá espiritualmente e também secularmente, nós devemos também trazer de volta ao Senhor. Aqui no sentido espiritual e secular, tudo depende de buscarmos primeiramente ao Senhor, né? Em primeiro lugar, devemos lembrar de Deus e as outras coisas aqui nesse mundo. Os nossos medos, nossos anseios, nossas vontades serão acrescentadas conforme a vontade do Senhor. Mas, em primeiro lugar, o segredo é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas o Senhor vai acrescentar, sabendo do que nós necessitamos. Então, o segredo para o sucesso na vida espiritual e também secular é colocarmos Deus em primeiro lugar. Ao dizimarmos, né, o nosso dízimo, o nosso salário. Então, em relação ao dízimo, né, e em tudo na nossa vida, Deus deve estar em primeiro lugar. Quando nós recebemos, então, o nosso salário, a primeira coisa que nós devemos fazer é tirar 10%, né, em primeiro lugar, né? Não gastar tudo e depois, se sobrar, é de Deus, não. Em primeiro lugar, nós já separamos o que é de Deus, por isso que fala sagrado, separado, santificado. Então, já tiramos o 10% da causa do Senhor, né? Já separamos o dízimo, a parte de Deus, os 10% para a manutenção da sua obra. E quando assim nós fazemos, quando nós fazemos assim, nós estamos reconhecendo a vontade de Deus. Quando nós fazemos assim, nós estamos demonstrando que somos fiéis e obedientes à palavra do Senhor, né? Não só o Senhor reivindica o dízimo como seu, mas nos aponta o modo como devemos separá-lo para Ele. Ele diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Isso não ensina que devemos gastar nossos recursos conosco mesmos e levar ao Senhor a sobra de tudo, ainda que seja um dízimo honesto. Que a parte de Deus seja a primeira a ser separada. As instruções que o Espírito Santo deu pelo apóstolo Paulo no tocante aos dons apresentam um princípio que se aplica também ao dízimo. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Pais e filhos estão aqui incluídos, não apenas os ricos, mas os pobres são abrangidos. A letra B, o que Deus nos declara sobre aquilo que lhe pertence? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, temos aqui, irmãos, a palavra do Senhor nos orientando, Deus trazendo a sua declaração, a sua orientação em relação aos dízimos, né? Com aquilo que lhe pertence. Ele está falando para nós levarmos à sua casa aquilo que lhe pertence, né? Está pedindo para cada um de nós devolvermos os 10%. Está pedindo de nós que cumpramos, obedeçamos os princípios estabelecidos, né? Princípios bíblicos estabelecidos aqui em relação à sua vontade, em relação ao dízimo e também às primícias, e também em relação às ofertas, né? Tudo pertence a Deus. Deus está pedindo que lembremos disso, que Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono da prata, do ouro,
das bênçãos materiais, das bênçãos espirituais. Então Deus quer que mantenhamos, né, a sua obra aqui na terra. E a forma de manutenção da sua obra aqui na terra é que nós façamos a nossa parte, devolvendo a Deus aquilo que lhe pertence. E Ele então usará para propagar o Evangelho, mantendo obreiros, pastores e ministros, né? Então devemos usar esse recurso na obra do Senhor, como custeio dos seus servos, aqueles que abrem a palavra, aqueles que pregam e que ministram a palavra do Evangelho. Devemos então praticar os princípios estabelecidos da palavra do Senhor, lembrando que tudo a Ele pertence. Que o povo do Senhor devolva um dízimo fiel e que também de pais para filhos separem para o Senhor o dinheiro que quantas vezes é gasto em indulgência própria. Então, desde pequeno já devemos ensinar aos nossos filhos, né, a importância da devolução do dízimo. O Senhor nos fez seus mordomos. Ele colocou os seus recursos em nossas mãos para serem fielmente distribuídos. Pede-nos que lhe devolvamos o que a ele pertence. Reservou o dízimo como sendo sua porção, visando usá-la na proclamação do Evangelho a todas as partes do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, confessem e abandonem o egoísmo e levem donativos e ofertas ao Senhor. Levem também o dízimo que vocês sonegaram. Confessem sua negligência. Ponham o Senhor à prova como Ele os desafiou a fazer. Queridos amigos, estimados irmãos e irmãs, temos aqui mais uma lição de muita importância para nós, a prática da devolução dos dízimos, das primícias, né? Precisamos praticar a vontade do Senhor, princípios eternos estabelecidos na sua palavra. Se assim não estamos fazendo, devemos pedir perdão a Deus, confessar os nossos pecados e a partir de hoje tomar um novo rumo em nossa vida. Que Deus nos ajude e nos abençoe para compreendermos a sua palavra.